turma, vamos para mais uma videoaula. Professor William Menezes. Geometria. Soma dos ângulos internos dos triângulos. Propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Vamos considerar um triângulo ABC e os seus ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Observe na figura. Pelo vértice A, vamos traçar uma reta R paralela ao lado BC e marcar o ângulo 1 e 2, como mostra na figura abaixo. Traçamos uma reta paralela na cor vermelha e os ângulos externos 1 e 2, suplementando o ângulo A. Do paralelismo de RBC, considerando a transversal AB, decorre que, do paralelismo de RBC, considerando a transversal AC, decorre que, na primeira parte nós podemos observar que o ângulo 1 é igual ao ângulo B e o ângulo 2 igual ao ângulo C. Substituindo 1 por B e 2 por C, na figura abaixo teremos ângulo B, ângulo A e ângulo C. Observe que a soma de A, B e C, nós formamos uma semicircunferência. Adicionando as medidas dos ângulos que tem o vértice em A, concluímos que a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180 graus, que nós temos um ângulo raso. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Classificação dos triângulos quanto aos seus ângulos. Os triângulos podem ser classificados em relação às medidas dos ângulos internos. Considerando que a soma das medidas dos ângulos internos é igual a 180 graus, podemos ocorrer as seguintes situações. Os três ângulos são, nesse caso, o triângulo é dito acutângulo, quando os três ângulos são agudos, menor do que 90 graus. Por exemplo, o triângulo representado ao lado tem ângulos internos de medida 50 graus, 90 graus e 70 graus. Note que 50 mais 60 mais 70 é igual a 180 graus, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Este triângulo, por ter ângulo menor do que 90 graus, ele é considerado um triângulo acutângulo. Um dos ângulos é reto e os outros dois agudos. Nesse caso, o triângulo é dito retângulo. Por exemplo, o triângulo representado ao lado tem ângulos internos que a medida é igual a 90 graus, 35 graus e 55 graus. Note que 90 mais 35 mais 55 é igual a 180 graus. Conforme mostra a figura ao lado, esse triângulo é um triângulo retângulo, pois um dos seus ângulos é igual a 90 graus. Agora, no caso abaixo, nós temos um dos ângulos é obtuso e os outros dois são agudos. Nesse caso, o triângulo é dito como obtusângulo. Por exemplo, o triângulo representado ao lado tem ângulos internos que medidas são 120 mais 20 mais 40 graus, que é igual a 180 graus. Por isso, é determinado que essa figura ao lado é um triângulo obtusângulo, pois um dos seus ângulos, a medida é maior do que 90 graus. E assim terminamos a aula de classificação dos triângulos pelos seus ângulos internos. Até a próxima aula.